Dicas de livros. Quais ou qual livro? O professor Calazans vai apresentar vários livros e hoje a apresentação de um dos livros está dentro dessa concepção de CSI da aviação promovida pela Alfa Bravo Papa Alfa, que é a Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos. É claro que nós indicamos vários livros em várias áreas. Na semana passada, já está no canal do YouTube, nós indicamos um livro histórico dentro da história de Israel, um outro livro na área de educação sobre a Revolução do Aprendizado. Foi um livro sensacional para quem é professor e é estudante. E hoje eu vou apresentar um livro. Para mim, esse livro aqui é sensacional, gente. Dentro da concepção de perícia, é uma coisa que eu vou falar aqui que é intrigante, que dentro da investigação judicial. Dicas de livros. E a concepção é perícia aeronáutica. E eu poderia falar que foi a primeira perícia aeronáutica. Eu estou falando que foi a primeira perícia, é claro que eu não conheço todas as perícias que foram feitas no Brasil. Eu não conheço nenhuma que tenha sido feita. Eu não estou falando que não tenha, mas eu não conheço nenhuma que tenha sido feita dentro desse contexto. É por isso que eu chamo como a primeira perícia aeronáutica. E qual é o livro Calazans? É esse aqui. Estranha Colisão Aérea, do meu amigo Arnaldo Malman. Eu vou falar amigo, porque eu interagi com ele, infelizmente, pouco tempo, alguns anos, e estive com ele presencialmente duas vezes. Uma vez uma reunião que nós fizemos no aeroporto de Congonhas, e depois uma outra vez eu fui ao Rio Grande do Sul, convidado por ele, participamos de um encontro de livros de escritores da área aeronáutica e foi lá no meu segundo momento e infelizmente ele nos deixou, foi acometido por uma doença e nos deixou, não vou dizer prematuramente, que ele já era um senhor, mas foi de uma forma muito rápida. E ele é o autor desse livro aqui, tá? Estranha Colisão Aérea. O que é este livro aqui, gente? Que eu vou falar a partir de agora. Professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Resumir, porque eu vou apresentar o livro, né? Eu só vou apresentar, não vou falar sobre o livro, que não é a proposta aqui. Eu sempre digo que todo perito precisa ler esse livro. Um perito não pode não ler esse livro. Resumindo, ele fez uma perícia, mas Calazans, lembrando que a apresentação desse livro, e esse livro tem uma abordagem dentro daquilo que eu tanto tenho falado nos outros vídeos, nos outros documentários. Então, o seu doutor Arnaldo Malman. Professor Calazans, Arnaldo Malman, ele fez a primeira perícia, a primeira investigação paralela. Teve a investigação do CENIP e teve a investigação paralela. E ele é um médico, professor Calazans. Então, você está dizendo que o primeiro perito ele era médico? Era médico. Quando eu conheci e quando ele escreveu o livro. Contudo, antes de ser médico, eu não lembro por quanto tempo, mas por muitos anos, ele foi controlador de tráfego aéreo, inclusive formado na querida Escola de Especialistas de Aeronáutica na cidade da querida Guaratinguetá. Tá bom? Por que foi, eu considero a primeira? Presta atenção no livro, o que nós temos na capa do livro. Na capa do livro nós temos aqui, deixa eu ver aqui, dois aviões, é um Tupi, um avião de pequeno porte, um monomotor, e um caça F-5 da Força Aérea Brasileira. Em um determinado voo, o irmão do Arnaldo Malman estava voando e foi colidido com o F-5. E o irmão dele era um promotor de justiça na época e veio a falecer nesse acidente e houve a destruição da aeronave do caça F-5, contudo, houve sobrevivente ali, não houve morte relacionada ao F-5. E aí, na investigação, olha só que coisa mais doida. Na investigação do CENIPA, levou-se à conclusão que o Tupi, aeronave de pequeno porte, monomotor, percorreu uma rota incorreta e sendo ele o causador do acidente. Olha só que coisa interessante. Sendo assim, a época, isso foi no início da década de 1980, tá? Assim sendo,
houve a união, a esposa, eu não lembro quantos filhos, o livro fala tudo isso. A família, no caso, a esposa e os filhos, foram obrigados a pagar, a indenizar a União o valor relativo ao F5. Para vocês terem só uma ideia do que aconteceu. Assim sendo, o Malman ficou indignado, ficou apreensivo, e ele, como controlador de tráfego aéreo, ele não fez a sua pesquisa, a sua investigação paralela. E pasmem, ele conseguiu provar que o irmão dele estava certo. Não foi o irmão dele, não foi o Tupi que percorreu a rota incorreta, dando causa ao resultado. Ele conseguiu, por intermédio de uma perícia, tá? Ele conseguiu provar ao contrário. E como ele fez isso, eu tive a oportunidade de conversar longas horas com ele. Claro que eu li o livro. Eu comprei um livro quando, depois de um determinado momento, eu achei tão interessante o livro. Depois de um determinado momento, eu conheci pessoalmente, ele me deu um livro autografado. Tá? E como ele fez isso, né? Ele fez essa prova, foi sensacional. Ele contrariou o entendimento dado pelo CENIP e contrariou de uma forma muito técnica. Tá? E aí é o que nós sempre falamos, a diferença entre investigação técnica, que é a investigação feita pelas autoridades aeronáuticas investigativas, e uma investigação judicial. Claro que ele não fez uma investigação judicial, mas a investigação que ele fez tem sim uma concepção, tem sim um cunho judicial. Por isso que eu chamo que é o primeiro, que o ponto alto foi estabelecer o nexo causal. No caso, mostrar que não houve nexo causal, que eu vou ser repetitivo. O nexo causal é a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. E ele provou que não teve relação nenhuma de causa e efeito entre a conduta do seu irmão e o resultado do acidente. Pois a rota percorrida pelo seu irmão era uma rota, um voo visual, prevista pelos regulamentos. Quem estava inadequado em relação à rota era o F5. Então vamos lá? O ponto crucial. Ele era médico, ele não era jurista. Eu conversei com ele. Doutor Malman, o que o senhor fez aqui? O senhor conseguiu uma coisa que é muito difícil mostrar aos peritos, mostrar para que os peritos entendam, que é o nexo causal. O senhor quebrou o nexo causal. Isso é simplesmente sensacional o que o senhor fez aqui. E é claro que a família acabou não pagando o referente ao F5. Só lembrando, tá? A, a investigação não tem a finalidade de punir. No caso, a família estaria sendo punida, né? Seria punida na esfera civil, pagando ali o valor relativo ao F5. Quanto custa o F5? Nem sei. Tá? E aí, pessoal, eu só queria dizer uma coisa. Cuidado que eu vou falar aqui, que isso aqui é muito importante. O relatório do CENIPA não é contestado. Quando eu falo de investigação judicial, uma investigação judicial havendo inquérito, depois a ação penal, a denúncia e depois a havendo ação penal, existe um trâmite, existe um caminho que é diferente da investigação técnica. Então, primeiramente, eu sempre, no caso do Brasil, respeito e muito o CENIPA, não tenho nadíssima contra o CENIPA, o meu posicionamento é sempre mostrar que são coisas diferentes. Então, que o CENIPA faça muito bem as suas investigações, relatando os fatores que contribuíram, propondo ali as suas recomendações, não apurando causa, nem culpa e nem responsável. Nota 10, nada contra isso. Tá? E o CENIPA não é contestado. Só que eu queria dizer o seguinte: na esfera judicial, havendo evidências, havendo vestígios, existe um caminho diferente. Caminho do CENIPA, fatores contribuintes e recomendações. Em síntese, tem mais coisas aí, claro. A esfera judicial, vestígios, evidências, provas. E esse caminho, uma prova pode ser contestada. E foi o que ele fez. Ele contestou. Então, para quem é perito, ou quer ser perito, ou quer atuar na área do direito, ou na área da investigação de acidentes aeronáuticos, tem que entender esse ponto aqui. Como é que você vai contestar?
como... Outro dia alguém falou assim, ninguém pode contestar o relatório do CENIPA. Por que não? Por que não? E eu já contestei o relatório do CENIPA. Eu já contei. Qual o problema? Eu fui controlador, fui piloto durante 40 anos, o meu conhecimento, eu não posso. Claro que, na realidade, eu sempre falo, na esfera judicial, o relatório do CENIPA nem tinha que entrar. Às vezes a gente vê aquela recomendação, aquela declaração. O advogado, o promotor, o juiz estão aguardando o relatório do CENIPA. Não devia existir essa palavra, essa frase devia inexistir. O que hoje nós não temos, num contexto geral no Brasil, são peritos aeronáuticos que possam desenvolver um trabalho de investigação equiparado ao que o CENIPA faz. Esse é o problema. Esse é o problema. Vou falar bem em português, bem claro aqui para vocês entenderem. Esse é o problema. E não tem condições de contestar. Pouquíssimos profissionais na área jurídica têm condições de contestar. Eu vejo algumas colocações que me dá medo. Então, para mim, esse é o ponto principal. Esse é o ponto. Contestar. O CENIPA é a investigação administrativa, uma investigação técnica, que não cabe contestação durante o seu processo. Uma investigação judicial pode sim ser contestado. O que será trazido, como será trazido, você pega ali, por exemplo, a acusação contra os pilotos americanos no voo Legacy 1907 em 2006. Os pilotos foram acusados por não terem dado vazão, entendimento sobre a autorização do tráfego aéreo. Eu repudio, né, aquela acusação está errada. Os pilotos americanos, em relação à conduta do plano de voo, eles cumpriram o regulamento. Eu, como professor de regulamento de tráfego aéreo para pilotos, para controladores, professor na escola especialista, no ICE, Instituto de Controle de Espaço Aéreo, tendo controlado, os pilotos americanos não erraram em relação a isso. Aquela acusação precisava ser de uma forma muito contundente, contestada. E eu acredito que se os pilotos americanos foram condenados por aquela conduta, está errado. Precisa ser contestada. Isso faz parte do direito, isso faz parte do contexto de uma investigação judicial. Peritos, é nesse ponto que a gente quer bater, é nesse ponto que a gente quer atuar. Precisa haver contestação. Repito, poucos profissionais da aviação estão preparados para isso, ou porque não dominam atividade aérea, ou porque não dominam atividade jurídica. E pior ainda, precisa haver uma conexão entre atividade jurídica e atividade judicial. E eu não conheço. É o caso do piloto privado que era assistente técnico e fez um parecer horrível, contraditório. Ele era piloto privado. Um piloto privado não tem conhecimento suficiente para combater um acidente aeronáutico muito complexo. E um caso nem tinha formação jurídica. Então, o doutor Malman, ele fez uma contestação. Por favor, leiam esse livro. Leiam a contestação que ele fez, como ele contestou, como ele contrariou, é de uma forma sábia e muito inteligente. Caminhando para o final, um perito aeronáutico não pode não ler este livro. Tá bom? Eu sou apaixonado por esse livro, vocês perceberam? Gostaria de falar muitas coisas, mas não quero falar, porque a intenção não é falar sobre o livro, é apresentar o livro. Dentro do contexto de perícia aeronáutica, eu não conheço nenhum melhor do que esse. Tá bom? Lembrando que esses assuntos e muitos outros serão também abordados dentro do nosso encontro de perito e para você fazer parte gratuitamente do nosso grupo de peritos aeronáuticos, você pode escanear aqui o canal do grupo do WhatsApp. Vou deixar também o link e aí sim você vai ter mais informações sobre os nossos serviços, os nossos trabalhos, os nossos encontros. A sua atitude define a sua altitude. Vou e alto, estudo como professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Abraço, tudo de bom.